Olá, tudo bem? Que alegria para mim estar aqui com você mais uma vez no programa Arena do Futuro. Seja muito bem-vindo a esse programa feito especialmente para você. É um programa de estudo bíblico, um programa que apresenta Jesus de uma maneira simples, mas de uma forma bíblica. Apresenta as profecias também, profecias para os últimos dias. Sabe, eu tenho viajado por todo esse país e tenho percebido quantas pessoas, quantas famílias já foram abençoadas através desse programa. Que Deus abençoe a sua vida hoje, que esse programa possa trazer mais luz, mais esperança e paz para você. Eu gostaria que você divulgasse o Arena do Futuro para os seus amigos, que você falasse desse programa para as pessoas que você conhece. E antes da gente entrar no tema de hoje, eu gostaria de lembrar você que nós temos várias formas de termos contato com você. Contato através de e-mail, através do Twitter, através do nosso site. Você pode, na verdade, enviar para a gente o seu e-mail e contar a sua história, como você se tornou um cristão, como você se converteu, como você tomou a sua decisão. O nosso e-mail é arenadofuturo@novotempo.org. .br, ok? .br. E nós temos também o Twitter, que é @Arena do Futuro. E ainda o nosso site, que é o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. Agora um detalhe, nós temos aqui um DVD especial para você. O nome dele é Tempo de Esperança, mas o conteúdo é o mesmo DVD, O Grande Conflito. Você pode ligar para cá, você pode mandar o seu e-mail, fazer o seu pedido e nós enviaremos de graça para sua casa esse material com 18 lições especiais da Palavra de Deus. Amém? Agora sim, vamos nos preparar para abrir a Bíblia e para fazer o estudo de hoje. O tema de hoje é um tema interessante. Na verdade, você vai perceber que o tema de hoje vai levar você a uma decisão maior ao lado de Jesus. Nós vamos falar sobre o grande conflito. Deixa eu colocar meu DVD aqui. Nós vamos falar sobre o grande conflito. Esse tema que tem a ver com o que aconteceu no céu, na terra e no coração. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre o grande conflito no céu. No segundo, o grande conflito na terra. E no terceiro bloco, o grande conflito na vida das pessoas, no coração do ser humano. E aí, tá preparado? Bíblia na mão, Jesus no coração. Respira fundo, prepare-se, porque agora vamos abrir a palavra de Deus. E eu começo abrindo aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, versículos 7, 8 e 9. Presta atenção. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Esse texto diz que o grande conflito começou no céu. Esse texto diz que lá no céu começou uma batalha, uma peleja, uma guerra. Aí a gente para e pensa, uma guerra no céu? Sim, uma guerra no céu. Uma peleja, uma batalha espiritual lá no céu. E como começou tudo isso? Em alguns programas anteriores, nós tratamos um pouco desse assunto. Mas hoje eu quero tratar um pouquinho mais, de forma diferenciada, esse tema tão importante. Acontece que Deus um dia resolveu criar. E Deus criou os céus e a terra, Deus criou todas as coisas de maneira muito perfeita, de maneira espetacular. Deus também criou os anjos. De acordo com Apocalipse 5, verso 11, Deus criou milhões e milhões de anjos. Acontece que um dia, um anjo, criado perfeito, criado por Deus, exatamente como diz a Bíblia, ele de uma maneira inexplicável, se rebelou contra Deus. E aí começa no céu justamente uma rebelião. E essa rebelião é o que nós chamamos do grande conflito. Começou o grande conflito com esse anjo, que era também um anjo bom, um anjo perfeito. Quando a gente olha Isaías, olha o livro de Ezequiel, por exemplo, a gente começa a entender um pouco melhor o que aconteceu no céu. E para entender Apocalipse 12, esses versos 7, 8 e 9, eu chamo a sua atenção para Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 14. Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Acompanhe comigo.
tu eras querubim da guarda ungido. Vai observando. Tu eras querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhcaminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E o verso 17 ainda diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Em outras palavras, Deus criou Lúcifer perfeito, como Deus havia criado os demais anjos também perfeitos. E o verso 15 diz claramente: perfeito eras nos teus caminhos. Realmente Deus havia criado todos os anjos de forma perfeita. Mas um dia, Lúcifer resolveu se rebelar. E ele se rebelou contra o governo de Deus. A Bíblia chega a dizer o que aconteceu, o que passou no coração dele, em sua mente, para se tornar um rebelde. Quer ver o que a Bíblia fala? Vamos para Isaías, capítulo 14. Versos 12, 13 e 14. Aqui está, Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha só, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Imagina isso. Lúcifer começou a sonhar, começou a imaginar, começou a planejar. Ele queria subir acima das mais altas nuvens. Ele queria ser semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, Lúcifer queria ser exaltado e ser como Deus. Aí aconteceu a sua queda, aí aconteceu o pecado. Nesse momento brotou no seu coração exatamente o pecado, que é esse sentimento de querer ser superior a Deus e de querer tomar o lugar de Deus. Assim, Lúcifer criou no céu uma batalha, uma peleja. É justamente sobre isso que o livro do Apocalipse fala. Apocalipse 12, quando diz assim: houve peleja no céu, está lembrado? Vamos novamente voltar em Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Percebeu? Peleja no céu, batalha no céu. Essa peleja é porque na verdade Deus queria que Lúcifer se arrependesse. Deus queria que ele mudasse sua opinião, suas ideias, seus desejos. E ele não quis mudar. Na verdade, Lúcifer criou no céu uma rede de apoio. Ele contaminou os demais anjos. A Bíblia chega a dizer que um terço dos anjos se rebelou com ele. Um terço dos anjos de Deus, um terço de milhões e milhões, é muita coisa, é muita gente, é muito anjo. Esse um terço, essa turma toda, se rebelou juntamente com Lúcifer, criando no céu esse grande conflito, essa batalha, essa peleja. Assim a Bíblia, quando fala em Apocalipse 12, verso 7, que houve uma batalha no céu, e diz: Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Miguel aqui é um termo, é um nome usado para se referir a Jesus, quando Jesus está em uma batalha em favor do seu povo. E dragão é uma expressão apocalíptica usada para se referir a esse anjo mau que se rebelou contra o governo de Deus. Esse grande conflito entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre Deus e Lúcifer, começa no céu. E no céu esse problema causa um certo estrago. Ele causa uma ruptura muito grande na vida de vários anjos.
A Bíblia chega a dizer, usando uma outra linguagem, aqui em Apocalipse 12, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Aliás, o capítulo 12 de Apocalipse trata de alguns assuntos muito curiosos. Começa falando de uma mulher, depois fala de um dragão. Veja o que diz, por exemplo, o versículo 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Agora observe, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa linguagem simbólica, apocalíptica, mostra exatamente o que aconteceu após essa rebelião. Você percebeu o verso 4? O verso 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Lembre-se que em Apocalipse, estrela quer dizer anjos, ou quer dizer mensageiros. Então, quando a Bíblia diz que a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas, significa que o inimigo, ele contaminou 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos. E quando a Bíblia fala a sua cauda, você para e pergunta: pastor Luiz, o diabo tem uma cauda? O diabo tem um rabo? Aqueles desenhos de criança que eu ouvia e que eu via, é verdade? O diabo tem um rabo? Claro que não, né? E se não, por que Apocalipse 12 fala a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus? Quer ver por quê? Vamos para Isaías capítulo 9, versículo 15. Como você pode ver, a gente abre a Bíblia aqui na hora, tá certo? Não tem aqui um TP para a gente ficar lendo assim, não. É aqui, na palavra. Veja só o que diz Isaías 9, 15. Está bem aqui: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Deu para você ouvir? Eu vou falar de novo, eu vou ler outra vez. Veja, o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então, quando Apocalipse 12, verso 4, diz que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas dos céus, está dizendo que o engano, a mentira, a falsidade, a estratégia do Lúcifer enganou os anjos. Aí eu fico pensando, né? Como é que o Lúcifer pôde enganar os anjos? Os anjos não eram perfeitos? Eram. E como eles foram enganados por Lúcifer? Isso significa que a artimanha do inimigo e que a força do pecado é maior que o homem. O homem não pode vencer o pecado por ele mesmo. Significa que nós só poderemos vencer o mal se a força vier de cima, porque de nós mesmos não podemos vencer o mal. Dessa maneira, conforme a gente viu em Apocalipse 12, de 7 a 9, Apocalipse 12, de 1 a 4, Isaías 9, 15, Ezequiel 28, de 15 a 17, assim começou o grande conflito no céu. E um dia, sabe o que Deus fez? Deus expulsou o mal do céu, expulsou Lúcifer e com ele os seus anjos maus, ou seja, aquele 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos. Todos foram expulsos do céu e, para nossa tristeza, eles vieram para a terra. O que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois dessa expulsão? Quer saber o que aconteceu? No segundo bloco eu falo. Vamos dar um tempinho agora, aproveita para ligar para cá, mandar um e-mail e ligar para os seus amigos também. Um abraço, até já.